Fui reprovado no Enem. O que fazer agora? Hoje a gente vai falar sobre um passo a passo para você recomeçar a sua estratégia para o próximo Enem. A gente acabou de ter o Enem no dia 18 de maio, é exatamente uma semana, e tivemos o gabarito preliminar. Claramente, alguns já corrigiram e foram habilitados, outros estão naquele limbo, precisaram de uma, duas questões, e outros já realmente verificaram que estão ainda um pouquinho afastado da nota necessária para habilitação. Qual que é essa nota necessária? Na ampla concorrência, 70%, e para quem concorre com as cotas, 50% da prova. No total, a gente tem 80 questões. E eu sei que quando sai o resultado, a pessoa que não foi aprovada tem um misto de resultado, um misto de sensações. E como que funciona isso? Geralmente, a pessoa ela sente uma dor, uma angústia, pensando, meu Deus, será que a prova é para mim? Será que um dia eu vou ser aprovado? O concurso é difícil demais. E vem, toda vez que tem uma reprovação, vem todo esse mix de sentimentos, alguns mais intensos, outros um pouco menos intensos. Mas por que que eu sei disso? Porque eu estive do outro lado. Eu estive do lado concurseira. Eu sei o que é a gente estudar. Eu sei o que é a gente ir para a prova. Eu sei o que que a gente tem uma expectativa. E quando a gente retorna, a nossa expectativa não foi alcançada. E aí vem aquele balde de água fria, aquela sensação de impotência, aquela sensação de, abre aspas, concurso não é para mim. Você já sentiu assim em algum momento? Não precisa responder no chat, não. Só internaliza, só pensa se você já sentiu isso, porque eu já senti. E eu sei que a maioria dos meus alunos e das pessoas que me mandam direct ou que manda na caixinha de perguntas já sentiram esse sentimento, ainda mais agora que nós estamos logo após o gabarito preliminar. E hoje a gente vai falar sobre quem reprovou, ou seja, o que que você vai fazer daqui por diante. A gente já passou uma semana da prova. Como que você vai lidar para o próximo Enem? Primeiro ponto, quando que vai ser o próximo Enem? Próximo Enem vai ser no segundo semestre. E, levando por base o Enem anterior foi em abril e setembro. Esse ano, o Enem atrasou, foi em maio. Então, a gente acredita que vai ser final de setembro, início de outubro, a próxima prova. Não saiu o edital ainda. O edital deve sair logo depois que sair o gabarito definitivo desse Enem, que sai em julho, salvo engano. Então, em julho a gente deve ter quando que é a prova, mas você não precisa esperar o edital para começar a se preparar para o próximo Enem. Você já pode começar a se preparar antes mesmo, ainda mais que você já sabe que você vai prestar o próximo Enem. Antes de mais nada, eu quero que você valide esse sentimento. Nossa, eu não fui habilitada no Enem. É normal sentir frustração, tristeza, raiva, angústia, uma sensação de vazio. E cada um tem um sentimento. E você não é fraco por sentir isso. Isso é normal do ser humano. Isso é normal da gente. A gente é feita de emoções. A gente quer ser aprovado rápido. É do ser humano, a gente quer um resultado rápido. Mas a gente precisa viver todo o processo para estar 100%, para estar no 100% no dia da prova, para a gente dar o nosso melhor, para a gente conseguir a habilitação ou a aprovação. Lembrando, cuidado com o auto-julgamento. Você não é uma única prova. Muitos ficam assim, nossa, eu não fui habilitado nessa. A gente não pode julgar o nosso desempenho por uma única prova. Você é o quê? É o conjunto diário, é o conjunto de várias provas ao final de um decorrer de um tempo. Não é uma única prova que vai ditar o que, que vai acontecer com você. Até porque, lembra da frase máxima de quem quer prestar concurso, de quem vai começar a prestar concurso ou de quem já está prestando.
Concurso não se faz para passar, mas até passar. Por quê? Porque a gente vai analisando nossos erros, nossos acertos, nossa evolução. É uma construção essa habilitação, no ENAM, como nas demais fases dos concursos dos tribunais. Então, a gente já passou uma semana. Se você estava com esse sentimento, essa angústia, tirou alguns dias para descansar, normal. Mais do que válido tirar uns dias para recalcular a rota, analisar esse sentimento, entender o que aconteceu com a sua prova, para poder reestruturar os estudos para próximo ENAM, certo? Lembre-se, a gente aprende com os nossos erros. Analisados os erros, a gente aplica um plano para a gente ir para a nossa próxima prova, certo? Então, encare os fatos com maturidade. O que é isso, professora? Não fuja da prova. Eu sei que muitos, quando acaba de descobrir uma reprovação, falam, ai, nem quero ver a prova. Eu investi um papel aqui, tem uma bíblia aqui. Ai, nem quero ver a prova. Corrigiu, fez certo e errado lá e joga a prova de lado. Não faça isso. Por quê? O feedback é muito importante, tanto para o seu crescimento na prova, quanto para você nunca mais errar aquilo que você errou. Então, o que você vai fazer depois de passado essa uma semana? Você vai analisar como que foi, de 80 questões, quantas questões você acertou? Dentro dessas questões, aí você vai analisar matéria por matéria. Dentro de constitucional, quanto que eu fiz? Dentro de direito penal, quanto que eu fiz? Dentro de processo civil, quanto que eu fiz? Dentro de empresarial, quanto que eu fiz? Você analisa um todo e depois você vem analisando matéria por matéria. Por quê? Tem matéria que você foi melhor, tem matéria que você foi pior, tem matéria que você já revisou várias e várias vezes, tem matéria que você está deficitária na revisão. Então, você tem que entender a sua reprovação. Isso é de suma importância. Você chegou perto dos 70 pontos? Não chegou? Você chegou perto dos 50 pontos? Não chegou? Você vai procurar todos os detalhes da sua prova para que você entenda onde é o seu ponto fraco e o seu ponto forte, para que você consiga fazer um cronograma estratégico e um estudo de qualidade para a próxima prova. Outro ponto, analisar se você está construindo essa base para a sua aprovação. Por quê? Colecionar tempo de estudo, porque tem gente que fala assim, professor, eu estudo 4 horas por dia, eu estudo 6 horas por dia, eu estudo 3 horas por dia. Sinceramente, o tempo de estudo entre os aprovados é de 3 a 4 horas diária, porque é o tempo que a pessoa consegue alocar estudando, trabalhando e muitos tendo família. Então, o aluno tem que ficar preocupado com a qualidade do seu estudo. Eu posso passar 4 horas sentada, estou sem celular aqui, com o celular do lado, sabe? Chega a notificação, aí eu leio lá, chega outra notificação, ai, estou entediada, vou ver o Instagram. Gente, a gente tem que parar de se auto-enganar. Hora de estudo é hora de estudo. Hora de tirar um tempo para entrar na rede social é hora de tirar um tempo para entrar na rede social. A gente tem que definir muito bem, porque o horário de estudo tem que ser tratado como trabalho. É um horário sério, é um horário de compromisso de você com você mesmo. Por quê? É desse estudo que vai tirar da onde você está, que muito provavelmente você não está satisfeito, para conseguir conquistar a vida dos seus sonhos. E às vezes as pessoas me perguntam assim, professora, o que você fazia nos dias que você estava desanimada? Aqui a gente tem 2 pontos. Tem dias que a gente não consegue estudar. Tem dias que não rende nada. Mas esses são pouquíssimos dias. Porque na maioria das vezes a gente está com preguiça. E a gente tem que saber definir esses dias de preguiça. Porque preguiça, você tem que falar assim, preguiça. Você vai ficar aí do lado porque eu tenho um compromisso com eu mesma. E aí você vai estudar mesmo assim. Agora, naquele dia que você talvez teve um problema muito sério, que você realmente não está conseguindo focar, esse dia sim, você descansa,
para você recomeçar. Outro ponto, você está estudando com a metodologia de revisão ativa. E aqui eu chamo um ponto importante, porque é a metodologia que a gente aplica na plataforma IRD. É a metodologia, esses dias eu abri a caixinha e a aluna falou, professora, eu apliquei tudo que a plataforma IRD me falou e eu consegui habilitação no ENAM. E o que que tem nas plataformas IRD? Revisão ativa. Revisão ativa nada mais é do que aquela revisão que a gente leva a nossa mente para a academia, a gente força ela. Ela faz um trabalho mais cansativo, mais árduo do que simplesmente ler por reler o material ou assistir e reassistir videoaula. Por quê? No estudo passivo, eu pego o livro e estou simplesmente, se eu não aplicar um método ativo, eu estou simplesmente consumindo aquelas informações como mero receptor, ou assistindo também a videoaula como mero receptor. Mas, se eu aplico a estrutura ativa, eu estou em movimento com o material, eu estou fazendo exercício, eu estou discutindo com o material. É um estudo mais lento, mas é um estudo mais efetivo. E não sou eu, professora Larissa, que falo isso. Nós temos diversos e diversos estudos na neurociência, estudos científicos, que foram comprovados de que a metodologia ativa, ela funciona muito mais, coisa de 2 vezes mais do que o estudo passivo. Então, se você ainda não está aplicando metodologia ativa, comece a aplicar nos seus estudos. Porque às vezes você está lá estudando, lendo muito, assistindo muito videoaula, mas não está enxugando esse material. Não está tendo a maior aderência desse material na sua mente. Eu costumo brincar que é igual um balde furado. O que é um balde furado? O balde serve para quê? Para a gente encher de água. É a nossa mente, a gente enche de informação. Se a gente não aplica a revisão ativa, é como se tivesse vários buracos no balde. Então, a gente vai colocando informação nova e ela vai esvaindo do balde. É a mesma coisa que acontece com a nossa mente. Qual é a diferença entre o reprovado e o aprovado? Não é inteligência, mas o que é estratégia? É utilizar da melhor qualidade do estudo para que realmente consiga essa habilitação no ENAM e, consequentemente, nas demais fases do concurso do tribunal. Terceiro, não adianta a gente querer resultados diferentes e continuar fazendo as mesmas coisas. Não adianta você querer uma aprovação e continuar fazendo um estudo de metodologia passiva. Você está sentando, você está estudando, você está lendo, você está assistindo videoaula, mas aquele conteúdo não está ficando na sua mente. Por quê? Porque você não está esforçando a sua mente ao máximo para que ela guarde e reforce essas informações na sua mente. Então, você vai listar os seus principais erros, os seus principais acertos nessa prova do ENAM. E vai analisar realmente. Gente, essa análise é você com você mesmo. Então, não tem como você mentir para você mesmo. Encare os fatos reais. O que que você fez? Você tinha um cronograma estratégico? O que é um cronograma estratégico? Aquele que cabe no seu horário, que respeita o seu trabalho, que respeita o seu descanso, que respeita sua família, se você tiver. E você destina de 3 a 4 horas diárias para que você consiga estudar. Revisão. Você praticou revisão ou sua revisão foi fraca ou inexistente? Porque o principal ponto que os alunos pecam no concurso público é deixar de fazer revisão. Gente, nós guardamos a informação através do quê? Através de repetição. Então, quanto mais a gente revisa, mais as sinapses e as redes neurais lá no nosso cérebro, ela tá bem fraquinha. Então, toda vez que eu faço uma revisão, ela fortalece. Faço outra revisão, ela fortalece mais. Faço outra, ela fortalece mais. Até que chega um momento que você lembra até a cor que você grifou o seu material de tantas e tantas vezes que você fez essa revisão. Analisar
fez poucas questões e pior do que fazer poucas questões é fazer questão por fazer. Você precisa ter questões objetivas e simulados, mas mais do que isso, você precisa dar o feedback dessas questões. Tem pessoas que erram a questão na prova, depois, quando vai fazer questão no banco de questões, erra de novo. Por quê? Porque não deu o devido feedback. E fazer um misto do estudo ativo com o estudo passivo, mas sempre dando prioridade para o estudo ativo. Por quê? Porque ele é muito mais efetivo que o estudo passivo. Lembra, interaja com o seu material, faça questões, faça flashcards. O que é flashcards? Nada mais é do que perguntas e respostas do assunto que você estudou. Lá na plataforma IRD, quando o aluno termina de estudar, ele abre uns flashcards que o sistema direciona. E tem perguntas da matéria que ele estudou. Tem pergunta, ele lê a pergunta, ele responde de forma mentalmente ou de forma falada, até que ele pode já ir treinando para a prova oral. E depois ele confere, ele clica lá no botão e aparece a resposta correta para saber se ele acertou ou ele errou. Por que que isso é um estudo ativo? Porque ele está resgatando a informação da sua mente sem ter contato com aquele material. É como se não tivesse uma pista, não tivesse aquela olhadinha assim, deixa eu ver o que que é a resposta. E transforme a sua reprovação em combustível. Por que que eu sei disso? Porque eu já estive aí. E eu já tive inúmeras reprovações. Por quê? Eu comecei a prestar prova assim que eu saí da faculdade. Eu saí da faculdade, 3 meses depois, eu já prestei a minha primeira prova, que eu chamo de prova diagnóstica. Era para saber que nível que eu estava. Eu podia ter feito essa prova em casa? Poderia. Mas era um MP de São Paulo, promotor de justiça de São Paulo. Eu morava em São Lourenço, no sul de Minas. E de lá para São Paulo eram umas 6 horas de ônibus. Então eu pegava um ônibus 11 horas da noite, chegava lá amanhecendo. Eu tinha uma tia que morava em São Paulo, então eu não me preocupava em pagar hotel, então eu tinha só o gasto do transporte e do metrô lá em São Paulo. E quando eu fui fazer essa prova diagnóstica, eu falei assim, eu comecei a ver, porque as matérias que eu estava estudando eu estava acertando. Depois, isso é um tema para um próximo vídeo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é, eu provei inúmeras e inúmeras vezes. E todas as vezes eu ficava triste, eu ficava angustiada, eu ficava frustrada, ainda mais depois de um tempo. É um tema para outro vídeo também, que eu estudei 1 ano e meio errado. Eu perdi 1 ano e meio de tempo de estudo, porque eu não sabia estudar. E aí, teve certa prova que eu fiquei por uma questão, numa prova objetiva, foi no TJ de São Paulo. E eu acreditava que eu ia ser aprovada nessa prova, porque eu falei, vão anular algumas e eu vou ser beneficiada. Anularam 6. E eu não fui beneficiada com nenhum. Eu lembro que eu levei um choque. Aquele dia, no dia que saiu, eu fiquei realmente assim, meu Deus. Era na época que eu já estava batendo na trave, que eu já estava entrando nas segundas fases. E eu lembro que nessa prova especificamente, eu fiquei uma semana sem estudar, porque eu fiquei muito mal. Só que aí a gente tem duas opções: me fazer de vítima, ficar resmungando. Ah, meu Deus, no ano anularam 6 e eu não fui beneficiada. Ah, meu Deus, a prova foi isso, foi aquilo. Ou ficar triste por uma semana. Validei o meu sentimento depois de uma semana. Eu falei, vamos juntar os cacos, porque quem fica por uma está muito próximo de ser aprovado. E estudei para uma próxima prova. Na outra prova, eu passei assim com uns 10 pontos de diferença. E, gente, a prova foi questão assim, uma entre outras, salvo engano, 2 meses. Não era tanto tempo de diferença. É isso que eu quero mostrar para vocês. Às vezes a gente vai fazer uma prova hoje e a gente vai mal. E a gente vai fazer uma prova dali a um mês e a gente vai bem. Professora, por que que isso acontece? Acontece que a sorte, ela encontra a pessoa preparada. Ninguém vai conseguir dar conta do edital inteiro de forma 100%. Vai ter matérias que a gente, ou e pontos que a gente vai ser melhor, tem matérias e pontos que a gente vai ser pior. E quando a gente vai para a prova, tem prova que a gente abre e a gente fala, meu Deus, a prova foi feita para mim.
Quer dizer que eu sabia tudo daquela prova? Não, mas quer dizer que a maioria daquela prova eu tinha estudado, revisado e tantas vezes que aquilo estava na minha mente. Não basta estudar muito, vocês têm que estudar de maneira estratégica, de maneira direcionada. E aqui eu quero convidar vocês para conhecer o nosso cronograma, próximo cronograma do ENAM, que vai ser lançado no dia 9 de junho. Vou dar uma aula no qual eu vou falar sobre os principais erros, os principais acertos do concurseiro para que ele consiga a tão sonhada aprovação. E ao final eu vou apresentar o cronograma ENAM. A gente fez o cronograma ENAM para essa prova, nós tivemos alunos aprovados, só que o novo cronograma, ele está incrivelmente muito melhor do que o cronograma que foi feito para essa prova. A gente já atualizou o material, já trouxemos as novidades legislativas. No cronograma vai ter tempo para estudar jurisprudência, para fazer as questões, para fazer os simulados e melhor, você tem tempo para se preparar até o próximo ENAM. A gente tem aí uma média de 4 meses. É bastante tempo para que o aluno consiga estudar, revisar, fazer um estudo ativo de qualidade para que ele consiga a sua habilitação no próximo ENAM. Você não foi reprovado porque você não tem capacidade. Só precisa da direção certa, só precisa de um estudo direcionado. Lembre-se, sem pausa, sem pressa. Tenha pressa para iniciar, mas tenha paciência com o resultado, porque ele vai acontecer. O link para se inscrever no nosso evento do dia 9 de junho vai estar aqui na bio e vai estar na descrição desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que está se preparando para o ENAM ou que vai começar a se preparar para o ENAM, certo? Um beijo, até o nosso próximo vídeo.